Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cassino, tô com o Matheus e o nosso convidado especial, o Dr. Omar de Faria, para falar sobre nutrição na fertilidade. Mas antes de a gente entrar no assunto, quero te pedir já um favor, você já se inscreve no canal, já curte o vídeo, já compartilha para todo mundo, porque o assunto hoje vai ser muito legal. Quero agradecer também a Marli Cortinas, que cede esse espaço aqui bonito para a gente poder gravar o podcast. Agradecer o nosso patrocinador, a Veno Nutrition, e agradecer mais uma vez a presença do Omar. Obrigado por dar esse espaço, vim até Anápolis aqui para participar do nosso podcast. Até Anápolis, eu que agradeço o convite, é uma honra poder falar de conhecimento, lógico, né? Principalmente dentro da área da nutrição, e conte comigo sempre que precisar, vamos para cima, falar de conteúdo. Hoje o Omar viu um negócio que ele achou assim impressionante. Chovendo em Anápolis e chovendo granizo em Anápolis. Ele ficou, tava no lá e começou a cair granizo. Eu fiz um vídeo falando, chovendo em Anápolis, e quando começou o granizo, eu falei, não é possível, tem que filmar isso aqui, é um ato histórico. Todas as vezes que eu tive aqui, eu acho que a menor temperatura que eu peguei em Anápolis foi pelo menos uns 32 graus. Chovendo granizo é épico, né? Era quase neve. Pra gente era neve aquele troço ali. Mas Omar, eu te conheci, você era especialista na área de nutrição esportiva, né? Aliás, eu te conheci, você era, não quero falar quanto tempo não, mas te conheço há bastante tempo. E na época você sempre trabalhou com suplementos na área esportiva. E ultimamente você tem se destacado na área da nutrição voltada para fertilidade. Conta um pouquinho aí dessa história. É isso. Eu ainda, continuo atuando dentro da área da nutrição esportiva. Eu vejo a nutrição como uma área integrativa. Todas as profissões são assim. Eu acredito que você tem como estudar sobre tudo. Tudo bem, às vezes você quer ser perito em um determinado assunto, você foca seus estudos totalmente para aquela área. Só que eu acho que hoje o profissional de consultório, até porque grande parte da minha atuação é consultório, eu acredito muito que você tem que saber de tudo. Volto a falar, você pode ter uma especialidade onde você é o perito dos peritos. Mas hoje, quando você vai atender um indivíduo, obviamente um ser humano, é algo global que aquele ser humano traz. Então fala de saúde mental, fala de comportamento, fala de alimentação, fala de atividade física, fala de dor, de lesão. Então, ou seja, se você não estiver preparado para poder ter pelo menos uma base de todas essas demandas, eu acredito hoje que o profissional começa a não se diferenciar no mercado mais. Então, acredito sim que é uma obrigação de saber sobre o indivíduo como um todo. E focando muito na nutrição esportiva, no esporte, na prática de atividade física, fui atleta profissional de judô, depois fui atleta 20 anos de voleibol. Sempre gostei desse processo de performance, até onde nós conseguimos chegar. Também tem no meio desse processo um processo de emagrecimento. Emagreci 40 quilos, era uma criança, adolescente obeso. Então eu falando assim, cara, eu quero levar essa transformação para os pacientes que vão me procurar com o mesmo problema do emagrecimento, mas o cara sai do emagrecimento, 40 quilos da obesidade, vai para a atividade física de alta performance. Cheguei a mais ou menos 1 ano e meio querer me preparar para o bodybuilding, ou seja, eu consegui vivenciar 3 extremos: o da obesidade, o da performance esportiva num esporte coletivo e na performance física humana de tentar chegar ao máximo. Você já tinha soltado que você era gordinho, mas não sabia que eram 40 quilos. 40 quilos é muito quilo. Uns quilos. Foram ali tinha em torno de entre 14 e 15 anos. Eu pesava quase 120 quilos, fui parar em 83 quilos. Então, era fofinho, virei um palito, comecei e eu odiava academia. E aí, emagreci fazendo musculação. E aí tomei gosto, né? Porque você fala, poxa, eu brincava isso, claro, tá? É uma forma que as pessoas até atribuíam alguns adjetivos pra mim. Você não tem peito, você tem tetinho de cadelo prenha, você é chupeta de baleia, quebra vaso, era só coisa fera naquele tempo. E aí eu comecei a treinar, a ficar forte, comecei a falar, não tenho tetinha, mas eu tenho peito, eu tenho peitoral, eu tenho bíceps, e aquilo realmente me fascinou muito no processo de transformação. Então,
eu quis levar toda essa vivência do esporte, da transformação, da obesidade, do ganho de massa magra, da perda de gordura, da parte de alta performance, suplemento alimentar, na preparação para o fisiculturismo. Fiz utilização de medicamentos, de esteroides anabolizantes. Tive a oportunidade de vivenciar, aprender a fisiologia, aprender a ciência por detrás daquilo. E, poxa, falei, cara, eu vou aplicar isso para os meus pacientes, né? Então, tive um grande sucesso na minha carreira, na parte da nutrição esportiva, continuo a ter ainda, porque eu não paro de estudar. Hoje você é palestrante dos principais eventos de nutrição esportiva do Brasil. Inclusive, daqui 2 meses, se Deus quiser, vamos estar lá no Arnold, falando sobre Pills Exercise, as pílulas que contêm substâncias que podem trazer benefícios que o exercício também poderia. Tema bem polêmico, vou criar uma narrativa toda por detrás disso, né? Você vai falar de exercício em cápsula, é isso? Exercício em cápsula, que a ciência tenta mostrar desde quando o astronauta, né, criaram-se os homens do espaço e lá, como é que ele fazia exercício, como é que ele comia, suplementava. Você pode dar né? Tudo. Você pode dar um spoiler? Existe? Existe. Eita, a gente vai ter que gravar um outro episódio sobre isso. E falando sobre isso até, antes da gente entrar na fertilidade, eu acho importante frisar também, porque sempre que eu penso em nutrição, pensa sempre em emagrecimento. Mas tem o reverso também, né? Tem aquelas pessoas muito magras que precisam e tem muita dificuldade de ganhar peso, né? E o nutricionista pode ajudar isso muito. Cara, demais. Nós da área da saúde, nós vamos saber a definição, talvez, do fenótipo do tipo do paciente que estamos falando, né? Que é o ectomorfo, é o vulgo... É sacanagem também, né? Os adjetivos que a galera coloca. O vulgo frango de academia. Aquele cara magrinho, bem longilíneo, às vezes até um pouco encurvadinho, que precisa ganhar massa muscular ou peso no contexto geral, podendo envolver inclusive gordura. Não precisa ser uma pessoa tão magrinha, uma pessoa que simplesmente quer ganhar peso, massa muscular, que às vezes necessita ganhar gordura. E o nutricionista desempenha um papel fundamental. E, pelo incrível que pareça, a maior parte dos pacientes que eu já tive com essa característica sempre chegou no meu consultório falando assim, cara, eu tenho uma dificuldade enorme de ganhar peso. Eu não consigo ganhar massa muscular. A minha genética é dessa forma. E eu sempre brinco, falo, olha, a sua genética pode te favorecer a ficar desse jeito, mas você está desse jeito porque faz o necessário para ficar assim. E eu pergunto muitas das vezes, já fez dieta? Ah, não preciso fazer dieta não, sou magro, então eu como macarrão, arroz, bolacha, biscoito, pão, tapioca, cuscuz. Por isso você não ganha massa muscular. Você come proteína? Ah, não como muita proteína não. Eu falei, então você vai aprender a fazer dieta agora de verdade. E é impressionante a resposta que se tem em 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. O cara ganha 5, 6, 8, 10 quilos e fala assim, cara, eu já tentei fazer de tudo, mas eu não ganhava peso. Não, você tentou fazer de tudo da maneira errada. E fez. E agora, quando faz direitinho equilibrado, a resposta é muito fera. Também para essa vertente. Sim. E como é que foi essa migração para a área da fertilidade? Fernando, tem aproximadamente uns 5, 6 anos que o meu maior público são as mulheres. Então vamos colocar algo em torno de 70%, 80% do público feminino. E sempre buscando o critério estética, emagrecimento. E depois que gostava do negócio, começava a ganhar massa muscular. Porque eu acho muito engraçado a mulher falar assim, eu não vou fazer musculação não, porque ainda mais membro superior que eu vou ficar com um braço gigante. Aí eu olhava assim e falava assim, me explica que treino e receita é essa que eu tento fazer isso há 15 anos e eu não consigo. E você em um mês vai fazer isso. Me ensina. E era muito focado os atendimentos para essa área. E em muitos dos casos, eu escutava as mulheres falando, porque minha menstruação me incapacita, porque eu fico cansada, porque eu fico prostrada, aí no período da TPM eu como doce, chocolate, como besteira e estragou o resultado inteiro dos 40 dias. E aí aquilo começou de certa maneira a me incomodar. Eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso estudar mais a mulher. No meio desse caminho, uma fisioterapeuta que atuava na área da acupuntura, no prédio, né, onde eu trabalhava, tinha uma paciente que também era minha paciente, e essa paciente olhando nós dois, ela, a acupunturista, no trabalho dela, mas da forma que ela falava, e eu no trabalho da nutrição, da forma que eu falava, ela falou assim, vocês têm que se conhecerem, porque vocês fazem um trabalho muito legal. É uma visão muito global da saúde. Eu acho que vocês precisam fazer uma parceria.
E aí ela pediu para essa acupunturista entrar em contato, entrou em contato, foi até meu consultório, fizemos uma parceria para ficar intercambiando o paciente, porque eu entendi a acupuntura e a fisioterapia como um complemento necessário da saúde de todo mundo. Sim. E isso é um fato. Tá? E fiz com que ela pudesse observar que a nutrição ia ajudar no trabalho dela. Um paciente com um grau de inflamação menor, com um grau de dor menor, com um processo de recuperação otimizado pela nutrição. E fizemos uma parceria. Qual que é o nome dessa acupunturista? Se chama Ayla Gomes. Eu acho que a parceria estendeu um pouquinho, né? Se estendeu até um casamento, né? É isso que eu tô querendo. O que você começou a falar? Eu falei, opa, eu acho que eu sei conheço quem essa é, mulher. porque só... E aí... Compartilhou mais que paciente. Foi mais do que paciente, né? E aí eu lembro que ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu te indico os meus pacientes, você indica os seus, e quero que você conheça o meu trabalho. Eu falei, então você conhece o meu também. Então eu comecei a acompanhar ela como nutricionista. E aí eu no consultório dela comecei a fazer acupuntura. Tinha uma certa, não resistência, mas uma descrença ainda na acupuntura, porque eu tinha uma visão dela muito holística. E aí eu comecei no consultório dela e ela começou a botar aquelas agulhas lá. Eu comecei a ficar sem dor, comecei a ficar mais calmo. Eu falei, eu cético como sou, isso aqui não é ceticismo e nem misticismo. Isso aqui realmente funciona, uma medicina. Só que eu olhava na parede do consultório, era cheio de figura de criança, né? Cheio de foto de bebê, de mulher. Eu falei, rapaz, eu acho que eu estou num lugar errado, porque foto de criança, será que ela é acupunturista pediátrica, alguma coisa do tipo? E aí depois ela veio falar pra mim, não, eu faço acupuntura pra fertilidade. Eu falei, não me passava pela cabeça que isso existia. Ela falou, você eu trato pra dor, mas eu também faço pra fertilidade e é o meu foco. Coincidentemente, eu comecei a atender em São Paulo em alguns meses depois, ainda atendo em São Paulo, e eu atendi uma mulher, do qual eu tinha feito um curso, que ela estava querendo engravidar, lá em São Paulo. E eu falei assim, peraí, ela atende a área da fertilidade, da gestação, recorri a ela para me ensinar. Falei assim, eu sei que vocês mulheres têm ciclo menstrual, que inclusive vocês são chata pra caramba nesse período, mas eu não entendo mais de nada do que isso. Ela falou, não, peraí, deixa eu sentar aqui para poder te ensinar como funciona. E aí, na visão da medicina chinesa, da medicina japonesa, da acupuntura e também da visão da fisioterapia, ela me explicou a fisiologia da mulher. Eu achei aquilo um máximo e começou a me falar rapidamente naquele dia, rapidamente foram 5 horas de conversa, sobre alguns transtornos e desordens metabólicos que a mulher poderia importar. E como rastrear. Eu apaixonei, porque quando se fala em rastrear e ajudar, falei, cara, peguei tudo aquilo que eu aprendi, fui para São Paulo, reencontrei com essa paciente, comecei a conversar, a ver se ela já tinha feito tal exame, aquela coisa, outra. Ela começou a falar assim, calma, mas ninguém tinha me falado sobre isso. Não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E acho que a essência da área eu estou diante de uma pessoa que quer ser mãe, que tem um filho. Eu sou pai, então eu sei a representatividade de um filho. E a mulher, ela não está querendo estética, emagrecer, ganhar massa muscular, sambar na cara da sua... Ela está querendo um filho. E aquilo meio que mexeu comigo. Eu falei assim, a pessoa quer um filho e não está conseguindo. E aí falei para ela buscar profissionais para que ela pudesse fazer todo um rastreio de exames, até que descobriu o que estava levando ela à infertilidade. Ela tratou e engravidou. Eu falei, peraí. Tem prêmio melhor do que esse. Isso eu lembro desse dia, eu falo, peraí, nesta área eu consigo ir além da nutrição. E aí foi onde brilhou meus olhos. Não querendo brincar de ser médico nem nada, eu sou nutricionista, amo ser nutricionista e não troco. Nasci para ser nutricionista. Só que essa parte da fisiologia, da bioquímica, da compreensão, que é a mesma paixão que me movia na área esportiva, que é as áreas que eu mais gosto, fisiologia, bioquímica e biologia molecular, eu falando, peraí, comprei a dor dessa mulher, vou comprar de várias outras e vamos descobrir sim o que está acontecendo. E graças a ela que me trouxe a visão desse mundo. E aí, 80% das minhas pacientes, obviamente mulheres, eu pensei, vai chegar uma hora que a nutrição esportiva para essa mulherada vai cansar. Elas vão querer parar de procurar só corpo. E vai chegar a hora que elas vão querer engravidar também. E algumas delas pode apresentar alguma dificuldade porque pelo que fizeram, tomaram, se exporam durante esse período. Dito e feito.
começo a atender pacientes de 2, 3, 5 anos atrás que era da parte de nutrição esportiva, que ao ficarem sabendo que eu estava na fertilidade, fazem acompanhamento comigo hoje. E vive um ciclo, né, Omar? Porque depois que elas têm o bebê também, né, elas querem voltar a ter uma vida esportiva, ativa. É isso. Né? Acho que essa é a linha de raciocínio perfeita. As pacientes com dificuldade em engravidar, por algum motivo que seja, ou que não apresentavam dificuldade, faço acompanhamento na gestação, tive que estudar nutrição na gestação, o pós-parto, querendo retornar ao corpo físico, disposição de antes. É o ciclo. E você faz esse trabalho em conjunto com a Ayla? Com a Ayla. E hoje vocês já ajudaram quanto? Você tem um número assim de quantas mães a realizar o sonho? Paramos para poder tentar fazer essa conta. O nosso trabalho em parceria fortemente começou a final de 2019. Veio a pandemia. 2020 nós escrevemos um livro sobre nutrição funcional, medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa voltado para a fertilidade. Contanto que o livro se chama Um Guia para Tentantes, que tive inclusive um patrocinador especial nesse livro chamado Folhas. Eu conheço esse pessoal. Você conhece? Gente boa, cara. E escrevemos esse livro que aí de fato nós ficamos 8 meses dentro de casa estudando literatura científica para escrever um livro. Inclusive o livro tem quase 300 referências bibliográficas, que na verdade é um e-book, né? Ele é na forma eletrônica. Então tudo que tem a ver nutrição, medicina, exame de imagem, exame de sangue, percepção da fertilidade, ciclo menstrual, a interferência que o Covid teve na fertilidade humana, que é gigantesca, a maioria das pessoas ainda não sabem tanto. Tipos de plano alimentar, suplementação, antioxidante, vitamina, mineral, óleo essencial, fitoterapia da área chinesa, tudo nós colocamos nesse livro, que foi a nossa pequena atuação de 2019 para 2020. Vamos colocar isso como um guia de rastreamento para a fertilidade. E meados ali, eu acredito que final já de 2020, agosto, setembro, nós voltamos às atividades. E de lá para cá, temos algo em torno de uns 140 casais que conseguiram ter o tão sonhado positivo, como a gente fala, né, na área da fertilidade, que são os testezinhos positivados. Mais ou menos essa quantidade. É uma comemoração para cada uma dessas vitórias aí, né? Fernando, eu vou te falar a verdade. A área da esportiva, ela traz ainda muitos laços afetivos que eu estou vivenciando na área da fertilidade, né, do seguinte quesito. O paciente, às vezes, quando entrava lá no consultório para fazer retorno, depois de uns 40 dias, na hora que eu bati o olho, eu já falava: puta, que resultado fodástico, perdeu gordura, tá seco, tá definindo, agora vai começar a entrar comida, suplementação, performance, vai começar... E na área da fertilidade começou a ser a mesma coisa. Porque prepara, faz dieta, melhora os níveis de exames bioquímicos, faz tratamento com a fertilidade, vai lá fazer contagem de óvulos, vê espessura de endométrio, ou o homem, né, fica na expectativa de fazer um novo espermograma para ver melhor e etc. E até chegar no momento que ou vai tentar uma fertilização, né, de maneira através da reprodução humana conseguir chegar a uma gestação, ou vamos ficar na expectativa dos métodos naturais, relação sexual, o paciente ter. E aí a paciente fala: olha, hoje vou sair para jantar com meu marido. Aí a gente já sabe, vai ter festa hoje. E depois de 10 dias, 12 dias, vai fazer o teste para saber se está positivo. Aí, cara, fica a gente na apreensão. Por quê? É um investimento que o casal faz, a mulher faz, e é um desgaste psicológico muito grande. A gente se desgasta junto, querendo ou não. E aí, de repente, e eu acho isso mais engraçado, eu acho que as mulheres têm medo de fazer esse teste durante o dia. É sempre de madrugada, é sempre no final já da noite, 11 horas, meia-noite. De repente chega uma foto: tô grávida. A Ayla, ela é mais emotiva, assim, e no termo do momento. Que bênção, que maravilha, você tá grávida, que Deus abençoe, vai dar tudo certo. Eu, pelo contrário, já falo:
Puta, me liga agora que a caminhada vai começar. São 9 meses até essa criança nascer. Porque você acompanha também durante a gestação. Durante a gestação. E aí Porque a gente sabe hoje que tem vários nutrientes que vão melhorar a saúde do neném, cognição, essas coisas todas depois de nascido, né? É isso. Evitar doenças. Evitar doenças. Hoje nós chamamos de programação metabólica. 3 meses antes de engravidar, no caso a mulher, assim como também as características do espermatozoide, vão ser possivelmente as características levadas para a formação daquele feto. Então, se você passou 3 meses antes de uma possível gestação na esbórnia ou a vida inteira na esbórnia, programação genética e metabólica do feto vai ser já meio que adaptada àquilo. Então, nós fazemos suplementação de vitaminas, minerais, desinflamar o metabolismo, a fim de tentar manter uma gestação extremamente saudável e tranquila e pensando na saúde do filho. E isso está ficando muito sério, mas muito sério porque a quantidade de crianças que nascem com autismo, que nascem com déficit cognitivo, é programação metabólica vindo da gestação. Faltou nutriente, faltou ferro, faltou colina, baixa ingestão proteica. O que está tendo de diabetes gestacional agora está de assustar. A verdade é essa. Contanto que, além de fazer todo esse acompanhamento durante a gestação, programação metabólica, tem alguns médicos que me indicam muitos pacientes grávidas de alto risco. E a principal causa, diabetes gestacional. O problema não é a saúde da mãe apenas. Você já está programando primeiramente seu filho para ser obeso ou ter sobrepeso, em alguma fase da vida. A diabetes gestacional, ela puxa a pré-eclâmpsia. As duas andam de mão dadas. E diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, também pode me favorecer uma maior chance de um quadro de trombofilia, que é ter um processo trombótico placentário e ter uma perda. E assim, perdas gestacionais avançadas, 30 semanas, 34 semanas e etc. Então, para mim ali naquele positivo, eu já... Começou o trabalho. Igual alerta, né? Cara, e é apreensão até botar para fora esse menino. Omar, qual que é a patologia, qual que é a questão que mais dificulta hoje a gravidez da mulher? Inclusive, vindo de estudos brasileiros, originados dos jornais de reprodução humana, é a endometriose. E a endometriose, não a nível Brasil, a nível mundo, uma das doenças endócrinas mais comuns entre as mulheres e que leva ao quadro de infertilidade. No homem, nós podemos falar sobre oligoespermia, que é a redução da produção de espermatozoides. Inclusive, na palestra que eu dei no final do ano passado sobre Covid e fertilidade, eu acabei que eu fiz um apanhado epidemiológico. Na semana que ia ser o congresso, saiu um estudo mostrando a quantidade da redução de espermatozoides que o homem vem tendo desde a década de 70. Então vamos colocar em média aí que na década de 50, 70, o homem tinha por ejaculação mais de 150 milhões de espermatozoides. Hoje o homem está tendo 40. Tendo como uma base média 15 milhões é o que você precisa ter como normalidade. E a maior parte dos problemas de infertilidade, apesar de ser uma área muito voltada para o público feminino, está sendo do homem, cara. Hoje, estatisticamente, 50% da infertilidade provém do homem e 50% da mulher. E o que leva a isso? É a vida desregrada? É alimentação, bebida, álcool? O que é? Infelizmente, Fernando, o que nós estamos percebendo de fato é o estilo de vida. Você pode até falar assim para mim, poxa, mas espera lá. O açúcar existe desde a década de 80, o álcool, o tabaco, a maconha, a droga, tudo existe desde sempre. Só que o comportamento do estilo de vida que a gente está tendo atualmente é uma coisa absurda. Se você parar para poder perguntar, por exemplo, para as pessoas que trabalham com você, ou até mesmo os pacientes que você atender, nível de estresse de 0 a 10, provavelmente vão responder 10. Ansiedade, 0 a 10, 20. Noites de sono, não durmo bem. Injeção de bebida alcoólica todo final de semana. Às vezes não necessariamente fuma. Come açúcar. Não ingere nutriente, tudo é processado, industrializado. Para que o corpo vai focar no aparelho reprodutor se ele está tendo mal aquilo que é necessário para conseguir viver? Isso aí não precisa se reproduzir mais não. E essa é a programação do ser humano. Então existe inclusive alguns estudos observacionais e longitudinais que começam a mostrar que daqui 10 anos o homem pode ter a sua programação metabólica e a mulher também para ser infértil.
Então eu acredito que daqui um momento nós vamos ser completamente inférteis. Inclusive, esse próprio estudo que mostrou o decréscimo da quantidade espermática do homem até o dia de hoje, mostra que em meados de 2030 ou 2032, o homem dificilmente vai ter quantidade de espermatozoides suficiente para conseguir uma gestação natural. Que o homem ele tem mais dificuldade de admitir, né, na relação do casal. O problema é com você, não é comigo não, né? Demais. Porque entra num negócio assim de machista, né? Eu sou homem, eu dou conta de fazer um filho, né? Isso é um... E não só dos poucos homens que vão no consultório. Eu também pensaria assim, falando, não, peraí, meu, sou homem, eu dou conta de fazer filho. E você consegue reverter essa situação com a alimentação? Tem suplementos, o pessoal fala muito da maca e tal, né? Mas mais com a questão da libido, né? Exato. Tem esses suplementos que ajudam nesse aspecto? Tem. E olha que fera, por que a nutrição e fertilidade cresceu tanto? Porque a maior parte das publicações científicas que mostram métodos de reversão de algum quadro de infertilidade, tanto do homem e da mulher, é abordando nutrição. São jornais de reprodução humana, jornal de obstetrícia e ginecologia, jornal de obstetrícia. Não é jornal de nutrição. São jornais da medicina mostrando, olha, vitamina, mineral, aminoácido precisa ser suplementado para poder melhorar o prognóstico dessa possível infertilidade. E no homem, quando nós falamos em quantidade espermática, existem alguns fitoterápicos, já pautado em literatura, que podem melhorar sim a quantidade, mas isso pode requerer um bom tempo de uso. Então, muitas das vezes, quando é quantidade, entra-se com medicamento, principalmente o citrato de clomifeno, que é o mais utilizado, ou o próprio choriomon, que é o HCG, o hormônio aplicado, que tem um grande estímulo no eixo FSH, LH e espermatogênese. Quando se fala em qualidade de espermatozoide, por quê? Conseguimos verificar isso através de exames, diferente da mulher, que para poder verificar qualidade de óvulo é algo muito, muito complicado. É uma união de resultados de exames para poder mostrar qualidade. Homem não, a gente consegue. Quando se trata de qualidade, suplementação e mudança do estilo de vida. Não tem para onde fugir. Só mudança do estilo de vida às vezes não é o suficiente. Vai ter que entrar suplementações das vitaminas complexo B, coenzima Q10, ácido sulfúrico, arginina, desempenha um papel extremamente importante para a parte espermática do homem. Beta-caroteno, licopeno, que mais? Vitamina D, vitamina B12, metilfolato, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. A gente tem que pensar num contexto geral do funcionamento da célula, da mitocôndria. Né? E por que está tendo tanto caso de endometriose? Tem aumentado os casos de endometriose, né? A verdade será que... O diagnóstico. Aumentou os casos ou aumentou a procura por eles? O que eu acredito fortemente? Investigação, né? A investigação ela tem sido realizada pelos profissionais de uma forma um pouquinho diferente. Então, o que está dando a entender é que tínhamos já muita endometriose, nunca conseguia ser verificada, e que agora os estudos batendo em cima, a literatura batendo em cima, e a forma de triagem da descoberta da endometriose chegando a mais profissionais, pessoas rastreando mais e conseguindo, de fato, chegar ao quadro clínico, né? Descobrir lá. E aí a gente ouve muito essa falsa palavra, né? Tipo, mas antigamente não existia essa frescura de intolerância à lactose. Mas ninguém olhava intolerância à lactose antigamente, por isso que não tinha. Mas ninguém morria de morte súbita antigamente, né? Sempre morreu, mas era outro nome que se dava, né? Morreu de causa natural, pronto. Né? Falência múltipla de órgãos, né? E acho que a mesma coisa está acontecendo agora, né? Nessa parte. Infelizmente, né? Inclusive dentro da área da fertilidade, do qual eu estou atendendo, eu estou focando os estudos na endometriose em si, que é uma doença de complexidade realmente muito grande. Ela consegue mexer com o metabolismo inteiro da mulher. Então, inclusive eu gravei recentemente uma entrevista com um colega, e ele ficou até abismado. Por quê? A mulher, para conseguir ter o diagnóstico da endometriose após começar os sintomas, é uma média de 9 a 10 anos. Então, ou seja, você sentir dor 10 anos até descobrir a endometriose.
Segundo ponto, algo em torno de 7% das mulheres do mundo apresentam endometriose. Cara, é mulher pra caramba. Muita coisa. Terceiro, uma mulher tem a capacidade de perder até 10 horas por mês de trabalho devido a complicações da endometriose, de incapacidade, de dor, de não conseguir render, de precisar ir para o hospital, tomar medicamento. E quarto, aonde está a origem da endometriose? A pergunta que não se cala. A teoria mais simplista é da menstruação retrógrada, que é ao invés da mulher no processo descamativo da cavidade uterina de ser liberado a menstruação, essa menstruação subisse e atingisse órgãos adjacentes ou estruturas adjacentes ao útero, e aquela menstruação ficasse ali. É um tecido do endométrio em um outro lugar que não era um endométrio. Existe isso ainda e a literatura científica embasa? Sim. Só que é visto endometriose em feto. Então, pera lá, não tem como o feto menstruar. Então, a endometriose, a causa dela não é propriamente dita essa causa. Esse estudo publicado, na verdade, ele é um relato de caso. Ele não é um estudo, ele é um relato de caso. Onde foi visto num feto de 36 semanas endometriose e que fizeram cirurgia para retirar a endometriose do feto. Então, eu mostrei também nessa aula que eu dei, todo mundo falou assim, opa, peraí, então o que está acontecendo? E aí os estudos começaram assim a ultra avançar nessa área e já descobriram mais de 600 genes envolvidos na gênese da endometriose. Então, eu tenho uma condição genética que ela precisa ser estimulada para que ocorra a formação da endometriose. Estilo de vida. Omar, e para essas mulheres que estão nos assistindo agora, que são mais leigas, como que você explicaria o que é a endometriose? A endometriose, ela nada mais nada menos que um processo inflamatório crônico originado no aparelho reprodutor. E por que eu falo aparelho reprodutor? Porque não necessariamente a endometriose vai estar no endométrio, que é a camada interna, basicamente lá do fundo do útero. Então nós temos a camada interna do fundo do útero, a camada muscular e a camada externa. A endometriose, o nome propriamente dito, endometriose, é essa inflamação crônica no endométrio. Mas ela pode ter um segundo nome, chamado de adenomiose, que é sim a lesão endometriótica, mas no músculo do útero. Temos o endometrioma, que é a endometriose no ovário. Temos 3 formas de endometriose, na verdade, então, em locais distintos, né? Quais são as características clássicas da endometriose? E essa é a mais top de todas. Dor no período menstrual. Aí você fala assim, como assim, Omar, a mais top de todas? Porque as mulheres são condicionadas a entender que o período menstrual significa ter dor. É dolorido. A mulher não nasceu para sentir dor no período menstrual. Pode ter uma oscilação energética. Até porque também tem um outro estudo que é sensacional. Os caras fizeram análise sanguínea das mulheres no período menstrual, ovulatório, de TPM e, de fato, na menstruação. E foram verificar os parâmetros bioquímicos dessas mulheres nos exames de sangue. Quantidade de vitaminas, minerais, antioxidantes, ácidos graxos. Era uma coisa terrível. A mulher, quando chega no período da menstruação, ela quase zera tudo. De vitamina, mineral, ácidos graxos, tudo. Então, ou seja, ela fica bem incapacitada, já pelo processo fisiológico. Agora, dor não é normal de período menstrual. Se tem dor, suspeita-se de endometriose. Um sangue com muita presença de coágulo, no caso sangue menstrual, com muitos coágulos, chance de endometriose. Uma tonalidade de sangue bem escuro, próximo do vinho que nós costumamos falar, tonalidade de vinho mesmo, bebida alcoólica, chance de endometriose. Dor na região lombar no período menstrual, enxaqueca, TPMs extremamente assim, que oscila muito a questão do humor, dores excessivas no seio e dor no ombro no período menstrual, principalmente nessa região aqui. A relação deve ser algo complexo de explicar. E inclusive é daí onde eu falo que a acupuntura é maravilhosa. Algumas inervações presentes no aparelho reprodutor, associado à coluna, gera reflexo de dor aqui. E tivemos a oportunidade de ver isso na prática com uma paciente,
que toda vez que entrava no período menstrual falava que tinha uma dor muito forte no ombro. Como assim dor no ombro? E tem uma literatura que mostra os plexos, né? Os plexos da mulher, os pontos em específicos para vocês entenderem de dor que ela pode ter caso tenha endometriose. No período menstrual, dor no joelho pode ser característico de endometriose. Apesar das clássicas alterações, foram as que eu falei. Teve esses sintomas no período menstrual? Procurem um médico. Vai precisar fazer exame. Só que aí tem o grande problema. A forma que esses exames são feitos. Por quê? A maior parte das mulheres chega no consultório e eu falo assim, você já pesquisou a possibilidade de ter endometriose? Aí elas falam, o quê? Transvaginal? Eu falei, mas a transvaginal eu sempre fiz minha vida inteira e eu nunca tive nenhum diagnóstico. Eu falei, mas já fez a transvaginal com preparo intestinal? Aí ela, nunca ouvi falar nisso. Eu falei, então não tem como diagnosticar endometriose. Que só pode ser diagnosticado se fizer o processo. Tomar relaxante, usar supositório, limpar o intestino para que o profissional, quando fizer a transvaginal, consiga enxergar o foco da lesão. A lesão é preta na imagem. E o sistema reprodutor da mulher, logo acima do intestino, o intestino com bolo fecal é preto. Não dá para poder ver. Se mistura, né? Se mistura. Limpei o intestino, o fundo fica branco. Consigo enxergar a lesão. Porque estruturalmente falando, a transvaginal convencional consegue enxergar. Endométrio, útero, tudo bonitinho. A lesão não. E o que mais me chama a atenção é o exame básico de entrada para rastreio da endometriose. E nenhuma mulher até hoje, as que não estão na área da fertilidade, nenhuma fez. E eu me pergunto, por quê? Se é um rastreio, e eu falo assim, tudo bem, estruturalmente a mulher aqui está saudável, agora eu quero saber se ela tem endometriose. Faz o preparo intestinal. Fez o preparo intestinal e não tem, está de fato descartada a possibilidade de uma alteração. Mas não é feito. Ô, Mar, a gente estava conversando ali antes e você falou um pouquinho da questão do BPA, né? Que vem do plástico. Qual que é a relação assim, do BPA com a fertilidade? E o que a gente faz para sobreviver ao BPA? Porque tudo tem plástico, é aquele famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como é que a gente se defende do BPA? Compra um sítio e mora por lá. E planta sua comida ainda. O que acontece? Para aqueles que estão nos assistindo e não sabem o que é BPA, é o bisfenol A, uma substância presente no plástico. E qual que é o problema dessa substância? Ela consegue imitar o estrogênio, ou melhor dizendo, o nosso corpo, os tecidos do corpo que apresentam receptores para o estrogênio conseguem identificar o bisfenol como um estrogênio. Ou seja, infertilidade masculina e feminina tem a ver com BPA. A mulher, quando ela começa a ter exposição excessiva ao BPA, que pode ser também BPF, BPS, BPZ, BPAZ, é uma classe gigantesca de bisfenóis. E o A talvez seja um dos menos nocivos. Mas mais comum, talvez. Mais comum. Né? Então, quando a mulher começa a ter contato demais com substâncias que imitam estrogênio, ou até mesmo com anticoncepcional oral, se ela tiver endometriose, lascou. Porque a endometriose ela é movida ao estrogênio. A lesão endometriótica ela é abarrotada de receptores para estrogênio. Então, se eu começo a ter estrogênio em excesso, ou o bisfenol imitando o estrogênio, eu vou aumentar o tamanho dessa lesão. E o homem, entrando em contato demais com o estrogênio, ele faz alteração do eixo hormonal dele, podendo reduzir a produção de FSH, que é justamente quem estimula a espermatogênese. E vem a maior parte desses bisfenóis do plástico. É onde se encontra basicamente todos eles. Como fugir do plástico? Tem até aquele seu vídeo famoso da salsicha, né? Que comer salsicha é comer plástico, né? Mas não vamos entrar nessa parte, não. Pessoal, vocês procurem lá no Instagram do Omar a questão da salsicha aí. Os alimentos industrializados todos possuem bisfenol também, por conta dos procedimentos industriais que passam. Então, o que acontece? A primeira coisa para tentar evitar o agravar da endometriose e o problema da fertilidade, vai ter que tirar plástico. Então, na cozinha, vai fazer marmita, é Marinex, é pote de vidro. Vai congelar comida? Pote de vidro. Água, o ideal seria garrafa de vidro. E assim, muito fácil. Compra uma garrafa de suco de uva integral, toma ou joga fora, enfim, escolhe, e coloca água dentro da garrafa de vidro, ponto final. Esquentar comida no micro-ondas, nada de plástico.
tem que esquentar no vidro. E hoje já existe, né, essa questão. Vidros temperados. Os vidros Tô temperados. fazendo essa cara assim porque eu acho que ontem eu esquentei no potinho de plástico. Cara, se você parar pra pensar, café, você vai tomar normalmente naqueles copinhos de plástico. A maior parte dos locais Na tem. minha academia tem lá café num copinho dela. Pega copo de plástico, vai tomar café, água, garrafa de plástico. Às vezes a garrafa fica lá no console do carro tomando sol o dia inteiro e depois você vai lá e toma uma tagalada de água. Então, infelizmente, para você ter ideia, o tamanho da gravidade do plástico, que parece ser assim, o Alma tá querendo colocar numa redoma de vidro. Realmente, na redoma de vidro mesmo. Por quê? Em 2020, a Universidade do Texas, uma das universidades do Texas, fez análise da composição da carne humana e retirou 40 amostras de tecidos de um defunto e foi analisar no microscópio. Tem microplástico na carne humana e nas 40 amostras. Os peixes da Amazônia já foi publicado no mesmo ano, 2020, 95% dos peixes da Amazônia tem plástico na composição, microplástico. Então, ou seja, isso está fazendo parte da gente como um disruptor endócrino. A nossa fisiologia endócrina está sendo modificada pelo processo de urbanização, modernização e assim por diante. Então, se eu puder me afastar o máximo possível de plástico, principalmente dentro de casa, uma vez ou outra fora de casa, isso não tem problema, não é o que vai trazer problemas. E a saúde intestinal tem que estar impecável. Porque algumas bactérias boas que residem no intestino conseguem metabolizar o bisfenol. Consegue destruir esse bisfenol antes que ele suba para a corrente sanguínea. Então é uma possibilidade. E como que a gente desmistifica, né? Como você desmistifica esse lance de bactéria boa e bactéria má? Né? Porque todo mundo, quando fala bactéria, acha que é uma infecção e tem que tomar antibiótico. É verdade. Eu costumo brincar. Nós, seres humanos, somos hospedeiros. Sim. Porque, de fato, nós somos uma bactéria ambulante. Temos trilhões de células bacterianas contra bilhões de células humanas. Então, nós humanos somos hospedeiros da bactéria. Essa é a verdade. Cada bactéria desenvolve o seu processo dentro do nosso corpo, o equilíbrio entre essas bactérias boas e ruins que permite com que nós tenhamos saúde. E no nosso intestino nós temos as bactérias patógenas e as bactérias que fazem mal, claro, e as bactérias que fazem bem. Eu tenho que ter um ambiente onde essas bactérias que fazem bem estejam em maior população, mas também que não podem ficar em excesso, para poder permitir com que as minhas funções metabólicas estejam em equilíbrio. Então tem bactérias que produzem alguns compostos no nosso intestino que protege a saúde cardiovascular, que protege contra o câncer, que ajuda o fígado a se desintoxicar, que evita contra doenças autoimunes. E existem bactérias que vão trabalhar, vão comer, vão produzir compostos que me favorecem a esse quadro clínico de ter doenças. Então, a depender do tipo de bactéria e o que ela come, que no caso é o que nós damos para elas, vamos definir o equilíbrio metabólico, se ficamos saudáveis ou não. Final das contas, grande parte da nossa saúde, do nosso equilíbrio metabólico, depende dessas bactérias que nós temos no intestino. Por isso que virou na medicina o intestino como segundo cérebro. E que na verdade para mim é o primeiro, porque quem recebe primeiro é ele. E é ele que avisa para o cérebro o que está acontecendo. Uhum. E as bactérias que vão produzir algum composto através do que a gente come, que vai definir como que o corpo tem que se comportar. Então, se a saúde intestinal estiver muito boa, podemos amenizar os efeitos do bisfenol na saúde. Omar, eu sei que a sua agenda está apertada, né? E eu não quero brigar com a Ayla, que já está te esperando, né? Então eu quero te fazer uma última pergunta. Sim. Que é o seguinte: eu fiquei sabendo, né? Por acaso até convivi com você com a questão de você desenvolver uma linha de suplementos alimentares na área esportiva, né? Como é que foi essa experiência? E o que você tem para falar pra gente aí dessa aventura? Eu costumo falar que o mundo ideal é um mundo feito de loucos. E quando um louco chama um outro louco para fazer uma loucura, a chance de dar certo é muito grande. Então, recebi ilustrissimamente o seu convite para poder estar elaborando suplemento esportivo, que não deixa de ser uma área que eu amo, vou continuar atuando, é claro, continuo me atualizando. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção, né? A forma que hoje o mundo da suplementação vende o suplemento. E depois que eu me tornei profissional da saúde, que eu comecei a prescrever, que eu comecei a estudar,
eu vejo que eu não quero falar a palavra enganação, mas existe um mundo que é criado no mundo da suplementação, um mundo aleatório, como se fosse um universo paralelo. Uma Matrix, pronto, você definiu. E que as pessoas, infelizmente, acreditam nessa Matrix. E que grande parte não funciona, não é legal. E que suplemento, sim, pode fazer muito mais mal do que comida. Principalmente aqueles que não levam qualidade. Então, inclusive, eu estava conversando com o Fernando esses dias. Tem proteína que leva corante caramelo 4. Corante caramelo 4 é visto em refrigerantes de cola, que é cancerígeno. Peraí, não, tem uma coisa errada. Aí era corante caramelo 4, amarelo tartrazina, que é extremamente alergênico, vermelho 40, extremamente alergênico, azul brilhante, que pode ser retirado de inseto, inclusive. Não, peraí, tem uma coisa errada. Se suplemento promove saúde na área esportiva? Não. Tem duas coisas que estão falando completamente o oposto. Mas o efeito de que o suplemento vai transformar tudo acaba sendo maior do que qualquer coisa que possa ser levada em consideração. Então, se eu colocar um pote aqui, colocar farinha de trigo, açúcar e leite ninho, a pessoa comprando esse produto vai achar que está ao máximo, que está fazendo legal. Então eu falei assim, não, eu ainda vou querer ter a oportunidade de fazer parte do processo de formulação de suplementos. E levar essa qualidade verdadeira do suplemento para o consumidor. E ter um trabalho a ser desenvolvido tão sério que possamos respeitar não apenas a legislação, mas também como a literatura científica. Uhum. O que ela fala que funciona? É o whey protein? Não é leite em pó desnatado, como às vezes pode ter marca que coloca. Existem brechas, infelizmente, muitas das vezes em marcos regulatórios, que podem fazer com que algumas empresas se beneficiem disso. E quando nós passamos a usar aquilo de fato, como a ciência fala, matéria-prima legal, qualidade legal, é algo muito fero, porque aquilo que eu estudo, que eu vejo na literatura científica, vai estar acontecendo em você, em qualquer pessoa que vai utilizar. E eu não tenho peso na consciência de falar, coloquei um corante caramelo na minha proteína para deixá-la mais gostosinha, para poder atender só um critério de paladar, mas em contrapartida eu estou lascando o metabolismo daquele indivíduo, inclusive saúde intestinal. Então o Fernando ele tem muito, até por conta da Folhas, essa pegada de clean label. Vamos usar o que é o máximo de mais natural, eu vou falar de certa maneira menos pior, porque acaba que querendo ou não, né? Não deixa de ser um produto industrializado. O suplemento é um produto industrializado, mas como é que nós podemos afastar tudo que amenizar, pode não afetar a saúde? E ele teve esse conceito tem esse conceito na Folhas, que é uma linha mais Clinical Series. E quando ele recebeu o convite e a oportunidade para poder fazer os suplementos vendo que ele me convidou, eu falando, fera, vamos trazer o conceito da linha Clinical Series para dentro do suplemento. Porque por mais que o objetivo seja performance, continua a tratativa da saúde. É a mesma. É saúde, é ser humano que está consumindo. E aí sentamos para conversar, entrei nessa empreitada e vamos sentar para poder falar sobre suplemento, desenhar, e é literalmente como se fosse um prédio, uma construção. Sim. Alicerce, projeto, aprovou o projeto, alicerce, vai moldando, vai trazendo aquela coisa, vai tomando forma até que ele fica pronto. Isso é muito prazeroso, além de saber de que tem todo o quesito qualidade, quem vai usar vai ter a funcionalidade e não vamos ter problemas quanto à saúde. Então, a missão por detrás de verdadeiramente levar saúde e não apenas performance e rendimento, para mim é o que move a desenvolver suplementos. Gosto de desenvolver suplementos, gosto de fórmulas manipuladas, estudo muito manipulação, insumo farmacêutico. É uma área fantástica, desde que saiba utilizar para o bem. Então, como tem uma missão e uma essência por trás, eu fiquei fascinado, né? Então, antes daqui estávamos quebrando cabeça para falar de produto para a saúde da mulher, o que pode beneficiar a mulher nas quantidades corretas, se é viável, se não é, e fica quebrando a cabeça até aqui. Essa é a fórmula. Omar, foi a última pergunta do Fernando, viu? Beleza. É a minha. E existe hoje, já existe, ou você pensa em às vezes elaborar, caso não exista, alguma coisa já pensando na suplementação para fertilidade? Existe, né? Eu tenho acho que mais ou menos 1 ano e meio que eu estou cutucando o Fernando. Vamos montar uma linha de suplementação para fertilidade. Não, vamos, você já tem isso desenhado? E tenho, tá aqui na cabeça, vamos fazer. Daí tem um vídeo para trabalhar. Aí passa uns meses, Fernando, vamos fazer suplementação para fertilidade? Não, vamos, mas vamos só lançar mais um produto que dá vendo?
E aí, vou na onda, desenvolve mais suplemento. Já tem, sei lá, 15, 20 suplementos da Veno e o produto para fertilidade não. Calma aí, deixa eu me defender aqui. Porque as primeiras fórmulas que ele queria, a Anvisa não permitia. Até então não permitia. Porque era só manipulado, né? Era verdade. Existem... Então tem uma burocracia toda por trás disso também que infelizmente. Algema, né? A Anvisa ela tem uma preocupação, daí deixa eu entrar. Apesar da ciência, né, a literatura mostrar que o produto é seguro e eficaz, mas a Anvisa ela tem essa questão quando trata de suplementos que isso aí passa a ser venda livre, né? Então ela fala, pô, venda livre talvez isso não esteja ainda tão consolidado. Então ela vai restringindo a utilização pensando nessa questão da venda livre, né? Não existe hoje suplemento sob prescrição, que nem tem medicamento sob prescrição, né? Então as regras da Anvisa são prezando a segurança, apesar de que também a ciência já avançou em alguns casos em que a segurança já está comprovada, mas a Anvisa demora um pouco mais para poder liberar isso. Não é errado. Não é errado. Tanto que ela evoluiu muito. Evoluiu demais, inclusive nos últimos 5 anos. É uma preservação, né? A gente não podia usar quase nada. Porque a gente está falando de saúde pública. Qual que é o alcance de uma pessoa chegar e comprar um pote de, sei lá, glutamina? E qual que é o alcance de uma pessoa ter que ir até uma farmácia comprar uma medicação? O cara, para ir até a farmácia, primeiro, ele está doente. Ele está buscando medicamento. Suplemento, performance, saúde, e com 500 lojas de body shop no país, vamos tomar suplemento. Então, o alcance de acontecer alguma coisa a nível de massa, a Anvisa poderia ser responsabilidade por isso, e realmente é um pouco complicado. Mas avançou muito. Até então, foi mais ou menos ali, meados de 2020, começo de 2021, que havia falado inicialmente dos suplementos para a fertilidade. Até então ainda os marcos regulatórios travavam muito o desenvolvimento de alguns suplementos. E 2022, agora 2023, as coisas não é questão que se flexibilizaram. É porque está mais permissível utilizar outras formas de vitaminas, minerais e outras substâncias para montar os suplementos, para agregar valor de fato. Então conversamos, inclusive, isso hoje, né, para podermos estar lançando essa linha. Por isso que eu ri, que eu falei assim, o Matheus estava lá na sala, não ia. Ele falando. A sinapse aqui é rápida. E aí, vamos fazer, e não só para o quesito fertilidade, que vai acabar abrangendo um pouquinho a parte da gestação. Infelizmente, os suplementos, ditos suplementos voltados para a área da gestação, qualidades são péssimas. As vitaminas e minerais estão numa forma já ultrapassada, quantidade ultrapassada, cápsula rosinha para ficar fazendo gracinha, que é para público feminino. Inclusive, chamo a atenção de todos vocês que estão assistindo. Esses corantes de cápsulas podem fazer você se sentir mal ao tomar o suplemento e você achar que foi o suplemento. Na verdade, é um processo de intolerância ou até, quem sabe, alergia dessas cápsulas. Então, existe ainda um apelo comercial associado a um produto de baixa qualidade e que relativamente é caro e que não entrega o que ele deveria estar entregando. Pô, a gente está falando de gestação. Então, lógico, independente da condição de vida, tem que ser bom o produto. Pô, gestação, tem um bebê, tem uma vida sendo gerada, tomando coisas que não funcionam, que não presta, quantidades pequenas, porque visa muito a questão de markup, de lucro, etc. Então, estamos alinhando toda a construção dessa linha e que, de fato, eu tenho certeza que vai ser um diferencial no mercado absurdo. Está na fase do projeto ainda. Está na fase de desenhar o projeto, é isso aí. Eu sou nerd de tudo, né, cara? Então eu gosto muito de vilão. Pra acabar de vez aqui, te prometer que eu não te pergunto mais nada e deixo isso aí, quais são, alimentarmente falando, os vilões para os pais que estão precisando, estão querendo, né, a fertilização e não estão conseguindo? Se você fosse falar assim, cara, não coma já isso. Cortando isso. Não coma isso. Olha, essa é uma pergunta de milhões, viu? Mas falar que é cerveja, a audiência já era. Agora, a audiência acabou, seu podcast já era. Particularmente é o açúcar. Não tem como fugir. O açúcar, de fato, ele gera processo de estresse metabólico, resistência à insulina, pré-diabetes, gera estresse do ovócito, no caso do óvulo da mulher, faz esse óvulo perder a qualidade. E se juntar a idade da mulher depois dos 36, 38, vai ficar mais difícil ainda. Agrava SOP, né? Agrava mulheres que têm SOP, mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos. Comer açúcar não é nem tiro no pé, quase na cabeça.
Lógico, esporadicamente, uma coisa ou outra. Faz parte da vida, não tem problema. Agora, carboidratos para mulher com SOP, eu até brinco. É o carboidrato comida de verdade. Batata, mandioca, arroz, frutas, verduras, legumes, e não é carboidrato que tem escrito integral no rótulo. Não existe rótulo para carboidrato integral de verdade. E os homens, o açúcar faz a bagunça toda, mas a gordura saturada no homem, a gordura animal, a picanhazinha, a carninha vermelha, a frequência excessiva da carne vermelha, estraga de um jeito que também não tem ideia. E existe uma peculiaridade no homem que usa maconha. Destrói basicamente quase que todos os espermatozoides. Já inclusive peguei... Eles ficam meio sem saber pra onde ir. Eles dormem, tiram o cochilo, tá numa nice. Já vi espermograma de homem com 0 de contagem de espermatozoide por uso de maconha. Então o THC, infelizmente, acaba com a fertilidade do homem. Podendo ser reversível, mas é algo muito peculiar. Açúcar, gordura saturada e... Mas aí a gente tá falando da maconha droga, né? Droga. Não a maconha não estamos falando medicinal. Não estamos falando, CBD. Por exemplo, do canabidiol. Tem nada a ver, completamente diferente. Canabidiol, inclusive, é maravilhoso e entraria nessa polêmica fácil, porque é perfeito o uso dela para muitas finalidades medicinais. Mais uma vez, muito obrigado. Tá aí uns presentes, tá certo que foi você que desenhou eles, criou eles, mas é um presente para você. Eu tô feliz porque desenhei, ajusta, faz aquilo. Eu falei pro Fernando, meu amigo, deixa eu te falar. Geramos o filho junto, o bicho tá vivo, tá sendo começar. E aí, cadê o meu agora? Aí ele falou, não, quando você chegar lá em Anápolis, a gente for gravar, a gente conversa. Pô, tô tendo contato com a linha primeira vez. A chantagem que eu tive que fazer pra trazer ele aqui, né? Rapaz, obrigado. Mas a guarda não era compartilhada. Não era compartilhada. É sacanagem. Eu esqueci de colocar no contrato. Eu que agradeço a oportunidade, foi um bate-papo maravilhoso. Espero que o conteúdo possa atingir muitas pessoas, muitas mulheres, e que vocês continuem com a ideia do podcast, apesar de estar na modinha, mas a quantidade de conteúdo com bons profissionais que é gerado aqui pode ajudar. A gente não tem ideia onde vai chegar esse vídeo e quem vai ser ajudado. Então, continue com esse trabalho. Eu já vou ficar feliz se uma mulher engravidar depois de escutar esse podcast. Te procurar e... Fala assim, ó, te escutei e fiz umas mudanças ali e acabou que deu certo. Eu cheguei a fazer um grupo, inclusive, para dar essas orientações. Depois de 3, 4 meses, as mulheres... Tô grávida. Pô, orientação, que sensacional. Acho muito fera. Podemos colocar o seu Insta na descrição do vídeo, o pessoal te procurar. Pode. Tanto do Você atende só lá em Brasília ou atende? Você falou que estava atendendo em São Paulo? Brasília, São Paulo. E remoto também? Remoto também. Tô fazendo consultas online. E pode te achar pelo Instagram ou tem algum outro caminho? O Instagram é o mais fácil, @OmarNutri. Apesar de ser um podcast, todo mundo tem os seus apelos e finalidades comerciais. Podem me chamar no Instagram, sou totalmente acessível, sem estrelismo. Quiserem tirar dúvidas comigo, não precisa pagar para tirar dúvidas. Consulta sim, dúvidas não. Quiser tirar dúvidas, manda mensagem lá no privado. Faço sempre questão de responder. Quem responde sou eu, não é outra pessoa. Então, se tiverem dúvidas a respeito do assunto, fiquem à vontade, falem comigo. No meu Insta tem os contatos de consultório, locais que eu atendo. Tem alguns materiais digitais que eu tenho lá de book, tem o livro, inclusive. E breve o próximo produto que vai chegar aí no mercado. E é super legal esse lance de tirar a dúvida, né, cara? Porque assim, a gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo, né? Às vezes tem algumas perguntas que chegam pra gente, que pega a gente meio de calça curta e obriga a gente a estudar mais. É né? isso. Então, assim, eu gosto muito de receber dúvida também por causa disso. Às vezes eu pego uma e falo, peraí, deixa eu estudar aqui pra responder pra esse cara, porque isso daqui eu não lembro, eu não sei, eu esqueci. Né? Exato, e eu acho isso sensacional. É onde eu mais aprendo. Eu aprendo e ensinar. O cara tá sendo humilde. Quando eu tenho dúvida, eu ligo pra ele. Então fiquei à vontade, agradeço. Pessoal, valeu, obrigado. Não esqueça, se você chegou até aqui e não curtiu o vídeo, curte o vídeo, compartilha e muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu.